Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 20 a 27, diz assim a palavra de Deus: Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berete, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado deles. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Bondoso Deus, aplica o ensino da Tua palavra ao nosso coração, que possamos entender que toda a Escritura é inspirada por Ti, e é para nossa edificação, para a nossa correção, para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Assim oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero introduzir aqui a palavra dessa noite dizendo algo que você vai concordar comigo. Nós não tivemos avós perfeitos. A figura do avô, a figura da avó é uma coisa muito saudosa. Quando eu lembro dos meus avós, saudade vem à minha mente. Quando eu lembro da vovó Totonha, minha bisavó, da vovó Célia, da vovó Luzia. Quando eu lembro das minhas avós, eu lembro com muita saudade. A minha infância salta aos meus olhos. Mas as minhas avós, os meus avós eu não conheci as avós. As minhas avós não foram mulheres perfeitas. E eu tenho certeza que o mesmo aconteceu com vocês, irmãos. Os meus pais são pessoas maravilhosas. O meu pai é um homem extremamente carinhoso, um homem bom. A minha mãe é uma mulher sempre sorridente. Enfrenta a enfermidade sempre sorrindo. Enfrenta a dor sempre sorrindo. Não é de ficar lamentando, não é de ficar reclamando. Mas os meus pais, seu Antônio e Dona Carmen, não são perfeitos. E eu tenho certeza que os pais de vocês, que vocês também consideram maravilhosos, que vocês também consideram especiais, que eles também não são perfeitos. E aqueles que já perderam seus pais para a eternidade, olham com saudade, mas com sinceridade dizem: meus pais foram maravilhosos, mas eles não foram perfeitos. O nosso cônjuge é uma bênção, é uma conquista de Deus para a nossa caminhada, mas o nosso cônjuge não é perfeito, assim como nós também não somos perfeitos. E os nossos filhos, herança do Senhor, joia preciosa, como nós amamos os nossos filhos. Toca em nós, mas não toca em nossos filhos. Nós viramos um leão, as irmãs viram leoas, mas nós reconhecemos com sinceridade que os nossos filhos não são perfeitos. E aqueles aqui que já têm o privilégio de serem avós, têm netos, e os avós fazem com os netos tudo aquilo que deixaram de fazer com os filhos. Geralmente os avós estragam os netos, os pais passam a tempo para corrigir todo aquele dengo e todo aquele mimo. Mas mesmo os avós que estão presentes aqui, amados pelos seus netos, reconhecem que os seus netos são especiais, mas que os seus netos não são perfeitos. Meus irmãos, tudo isso porque o ser humano não é perfeito. Todos pecaram, todos somos pecadores. Não há um justo, não há um justo sequer. Não somos perfeitos. Vamos falar juntos, irmãos?
Não somos perfeitos. Se fosse possível, fazermos uma investigação na árvore genealógica da nossa família, talvez nós descobríssemos algumas coisas bem desconfortáveis. Talvez você diga assim: a minha família só tem cabeça, a minha família só tem gente de história célebre, só gente grande na minha família. Mas se nós fizéssemos uma investigação séria na árvore genealógica da nossa família, talvez nós descobríssemos situações muito desconfortáveis. Talvez nós descobríssemos que na história da nossa família aconteceram situações dramáticas. E isso, meus irmãos, não é de se assustar. Se você ousar sair daqui essa noite e resolver fazer uma investigação e descobrir alguma coisa dramática na história da sua família, não se assuste. Eu não estou falando como um profeta, eu estou falando baseado na razão. Porque a história de uma família é uma história de muitos dramas. A história de uma família é feita de riso, a história de uma família é feita de prazer, mas também é feita de dor e de muitas lágrimas. E isso inclui não só a minha família, inclui não só a família de Efraim, que vamos meditar aqui essa noite, mas inclui todas as famílias, famílias abençoadas, famílias comprometidas com o Senhor Jesus. E antes de nós tratarmos a família de Efraim, que é o texto escolhido aqui no livro das Crônicas, eu gostaria de convidar você a pensar comigo em algumas famílias das Escrituras. Porque eu disse que nós não temos famílias perfeitas. E talvez por sermos tão pecadores, esta palavra, ela não tenha caído muito bem na sua mente, no seu coração. Não, o pastor não conhece a minha família. A minha família é perfeita, a minha família é boa. Vamos olhar então as famílias das Escrituras. Vamos olhar as famílias daqueles homens com os quais Deus teve, Deus lidou diretamente, e alguns homens com os quais Deus fez um pacto extraordinário, um pacto que aponta para a aliança eterna. Olhemos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como foi aquela família? Aquela família foi uma família perfeita? Não foi. Nós sabemos que marido e mulher, eles tiveram atritos ainda no Éden. Ela enganada, tomou do fruto e convenceu seu marido a desobedecer a Deus. Ele, uma vez que havia desobedecido a Deus, quando confrontado por Deus, porque ele era o sacerdote, ele era o cabeça da sua casa, ele então joga a culpa na sua esposa: a mulher que tu me deste. Então o primeiro casal, já no Éden, enfrentou problemas. Ele sai do Éden e os seus filhos, dois moços, um se levanta e mata o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, grande e terrível deve ser a dor de um pai, de uma mãe, de ver um assassinato na família, um assassinato em casa, um assassinato provocado por um dos filhos. Então percebe? Percebe, Gabriel? Quando você olha para a Bíblia, para os nossos primeiros pais, para a primeira família, eles não eram perfeitos. Passemos para Abraão. Vamos dar um salto de gerações. Vamos pular as descendências, pular o Noé, que é um nome importante. Vamos direto a Abraão, pai da fé, homem de Deus. Chega um momento na vida desse homem de Deus em que ele vai arranjar um filho que ele não deveria ter arranjado. Ele coabita com a serva dele, Agar. Deus havia feito uma promessa, mas parecia que a promessa de Deus estava demorando muito. Parecia aos olhos de Sara que era necessário que Abraão desse um passo de fé, tendo uma atitude para fazer com que o plano de Deus se confirmasse em sua vida. E então ele oferece a serva, para que por meio da serva ela pudesse ter filhos, e assim a palavra de Deus pudesse se cumprir. Como que se a palavra de Deus para se cumprir dependesse de mim e de você, dependesse de uma ajudinha nossa.
Então ele coabita com a serva, nasce um filho que só trouxe aborrecimentos. E até os dias de hoje, judeus e palestinos são resultado dessa desobediência, dessa falta de confiança na graça de Deus, de Abraão, pai da fé, ter atendido a voz de sua esposa, e até hoje os descendentes de Isaac e de Ismael pelejam de forma terrível guerras, onde morrem milhares de milhares. Uma geração após, vamos pensar em Isaac, filho de Abraão. Ele tem 2 filhos, gêmeos. Ele começa muito bem a sua caminhada. Ele e a esposa percebem logo de início que eles não podem ter filhos. Rebeca é estéril. Então Isaac tem 40 anos de idade e ele se propõe a orar. E aos 60 anos, então, eles vão ter filhos. 20 anos orando. 20 anos buscando a presença de Deus. Ele aprendeu observando dentro de casa o seu pai Abraão, que ter uma serva para ter filhos por meio dela não é o melhor caminho. É um caminho confuso, é um caminho que vai trazer dificuldades para a família, derrota, fracasso, tristeza, choro. E então ele se dispõe a orar, começa muito bem. E o texto fala que quando Rebeca está grávida, ela percebe que no seu ventre alguma coisa estranha está acontecendo. Parece que as crianças estão lutando, estão brigando entre si. E então eles consultam a Deus. E Deus diz a eles que duas nações estavam ali naquele ventre. E que uma nação ia ser mais forte que a outra. E o mais moço ia ter mais poder que o mais velho. O mais velho ia ser servo do mais moço. O que significa isso? Significa que Deus estava falando assim: Isaac, Rebeca, vocês vão ter filhos. Mas eu quero alertar vocês: esses filhos vão ser competidores entre eles. Esses filhos vão brigar entre eles a vida inteira, e vocês vão ter uma luta muito grande. Vocês vão ter uma batalha para conciliar esses meninos, e eles vão ser inimigos a vida toda. É isso que Deus estava falando? Não! Deus estava já mostrando para eles o que estava acontecendo e qual era o seu propósito. Cabia então àqueles pais que sabiam a vontade de Deus criar aquelas crianças como os melhores amigos, os melhores companheiros, ensinando para eles desde cedo que Deus havia revelado que o mais moço ia ser mais forte que o mais velho, e que o mais velho ia ser o protetor do seu irmão, ia guardar o seu irmão, ia defender a honra do seu irmão. Olha que forma bonita! Não é assim que nós fazemos com as nossas crianças? O mais velho, não bate o seu irmãozinho, não bate, protege o seu irmãozinho, protege a sua irmãzinha. Eles tiveram oportunidade para criar aquelas crianças como amigos. No entanto, eles permitiram que eles crescessem como competidores. A Bíblia diz que o pai se afeiçoou a um e a mãe se afeiçoou a outro. O pai se afeiçoa a Esaú, porque é aventureiro. E nós percebemos pela história bíblica que Isaac era mais pacato. Quando nós comparamos Isaac com Abraão, percebemos com clareza que ele era mais pacato. Então ele admirava de ver o seu filho Esaú, caçador, aventureiro, que vai para a floresta, que caça o animal e traz para casa e prepara aquela caça, e todos comem e se divertem e contam as aventuras. Esse pai se afeiçoa a esse filho e dá privilégios a ele. A mãe, no entanto, se afeiçoa a Jacó. Jacó é mais caseiro, Jacó é mais pacato, ele está em casa. Então os pais passam a ter preferências. E eles permitem, mesmo sabendo que eram duas nações que lutavam uma contra a outra, eles permitem que essas crianças cresçam vivendo uma experiência de inimizade, a ponto de que um deles, em dado momento da vida, vai ter que fugir de casa e vai ficar 20 anos longe dos seus pais. Essa é a família de Isaac. E a família de Jacó? Jacó viveu num lar cheio de conflitos. É um desses filhos de Isaac que teve que fugir. Jacó só veio a conhecer a Deus aos 93 anos de idade no Val do Jaboque. Jacó teve um lar complicado. Ele teve 2 mulheres que eram irmãs. Uma competia contra a outra.
Ele teve 12 filhos, mas ele amou mais a um do que a todos os outros, a ponto de despertar um sentimento de inveja, de ciúmes, de ojeriza, de ódio dos seus irmãos contra aquele, o filho querido, que foi odiado e vendido para o Egito. E Jacó passa 20 anos chorando a morte do filho que estava vivo, enganado pelos demais. Quando nós olhamos a história do sacerdote Eli, 2 filhos criados dentro da igreja, que moços perversos, 40 anos ali, ele foi juiz, ele deveria ter governado. No entanto, ao invés de governar, ele condenou. Foram 40 anos de condenação sobre Israel. Nós olhamos para Samuel, profeta, sacerdote, juiz, 3 ofícios que apontam para Cristo, e no entanto nós vemos que aquele homem que foi fiel a Deus, os seus filhos não andaram nos mesmos caminhos que ele havia andado. Quando nós olhamos para Ezequias, homem piedoso, um bom rei, quando ficou sabendo que ia morrer, ele chorou, ele clamou a Deus que se compadecesse dele, e Deus se compadeceu. Deus deu a ele 15 anos a mais, e nesse tempo ele tem um filho chamado Manassés, homem terrível, mau, feiticeiro, astrólogo, assassino. Tem drama na sua família? Você tem alguma queixa para apresentar a Deus essa noite? Há dramas na minha família? Há queixas contra membros da minha família? A história das famílias, meus irmãos e irmãs, é uma história de dramas, apesar das muitas bênçãos que nós temos. E então agora, fazendo esta série de considerações, eu quero pensar com você na história de José, porque a história de Efraim é a história de José, porque José é o pai de Efraim, José é o pai do personagem central do nosso texto. E nós sabemos pelo relato das Escrituras que José foi um moço fiel o tempo todo. Ele foi fiel ao seu pai. Ele foi fiel ao dono ao qual ele havia sido vendido. Na prisão, ele foi fiel ao carcereiro, à autoridade. No governo do Egito, ele foi fiel a Faraó. E essa fidelidade dele, meus irmãos e irmãs, é tão somente porque sempre ele fora fiel a Deus. Não há como alguém ser fiel a Deus e ser infiel com o outro. Arrancado da família, arrancado do pai, arrancado do irmão caçula, o Benjamim, que ele amava tanto, e ele chora quando ele está diante do Benjamim anos depois, arrancado dos amigos, arrancado dos sonhos de grandeza, que apontavam que ele seria muito maior que seus irmãos, e maior até mesmo que seu pai e sua mãe. José curtiu dor, José curtiu sofrimento, 13 anos de muita dor. Meus irmãos e irmãs, não há como negar, há sim muita dor dentro da família. E talvez haja dor na sua família essa noite, talvez haja dificuldade na sua família essa noite, mas não é porque a sua família é pior do que a família de ninguém. É porque nas nossas famílias há dor, há dificuldades por causa do pecado. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que o choro dura quanto tempo? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Passaram-se 13 anos e acabou o choro, acabou a noite de José. E um dia cheio de sol se apresentou para ele. E 13 anos após, agora José, ele é governador. E José está no primeiro período dos 7 anos de prosperidade, conforme o sonho que ele havia revelado para Faraó. Nesse tempo José vai se casar, José vai ter filhos. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai encontrar algo maravilhoso acerca de José. Se abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 41, você vai encontrar José interpretando sonhos
E você vai encontrar no capítulo 41, no versículo 50 ao 52, algo extraordinário desse tempo da vida de José. E eu gostaria que você fizesse a leitura comigo. Gênesis 41, versículos 50 a 52. Vamos ler juntos comigo? Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meus irmãos e irmãs, nós estamos entendendo o que nós lemos nesse instante. Manassés e Efraim. Manassés: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. O que José está dizendo? Ele está dizendo: eu esqueci o sofrimento que os meus irmãos me causaram. O meu nome, o nome do meu filho, por causa disso, será perdão, esquecimento. José resolveu perdoar. José resolveu colocar uma pedra no passado da história da sua família. E ele tem outro filho chamado Efraim. Chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que José está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus me abençoou no cativeiro. Eu sou um vencedor. Eu sou um abençoado de Deus. Meu filho será chamado próspero. Que nome, meus irmãos? Efraim foi abençoado pelo seu pai. Nós precisamos de ter perdão em nossa família. Nós precisamos colocar uma pedra em algumas histórias dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos e até nas nossas dificuldades da vida da igreja. Nós precisamos esquecer a afronta, nós precisamos esquecer a ofensa, nós precisamos continuar a caminhada. E aquele que está com o coração amargo, aquele que está com a mente voltada no problema lá de trás, ele não consegue caminhar para frente, porque ele está olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Então ele nunca vai ter sucesso na caminhada. José foi abençoado com os filhos de Deus, com os filhos que Deus havia dado a ele. Aqueles filhos foram uma oportunidade para que ele esquecesse todo o sofrimento e para que ele pudesse seguir firme na sua caminhada. E no capítulo 48 de Gênesis, vocês podem abrir também as escrituras se desejarem abrir. No capítulo 48 nós vamos encontrar Jacó abençoando os filhos de José. Olha o versículo de número 5. Meus irmãos, a bênção dos pais é algo muito importante. Nós sabemos que, com pesar, apenas os mais antigos ainda têm aquele costume bonito: benção pai, benção mãe. Os mais jovens não têm muito esse costume. Alguns falam: não, eu gosto de benção é para velho, né? A gente pede benção para o vô e para a avó, para o pai e para a mãe a gente não pede benção não. Mas olha que coisa bonita aqui, o versículo de número 5. José leva seus filhos Manassés e Efraim para serem abençoados pelo seu pai Jacó. Agora, pois, os teus 2 filhos, Jacó está falando, agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. É como se Jacó estivesse dizendo para José: José, você não vai fazer parte das tribos, mas os seus filhos farão parte das tribos. Você não faz parte da nação, mas os seus filhos fazem parte da nação. Então Efraim, que havia sido abençoado quando nasceu, o pai disse aqui: agora eu sou próspero, e deu o nome do filho de Efraim. Efraim agora é abençoado também pelo seu avô. Mas não para por aí. Jacó abençoa aqueles garotos, e tem uma bênção chamada de a bênção da primogenitura. Manassés era o filho mais velho. Manassés era aquele que deveria ter
ter a primogenitura, mas o texto bíblico fala que quando Jacó vai abençoar, Jacó inverte as mãos, e Jacó então abençoa o filho mais moço com a primogenitura, e o mais velho passa a ser servo do mais moço. Efraim foi abençoado por pai quando recebeu o nome. Efraim foi abençoado pelo avô quando foi levado até ele. E Efraim novamente é abençoado pelo avô, que agora concede a ele a bênção mais importante, a bênção da primogenitura. Meus irmãos, a bênção de Jacó era algo muito especial. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que num dia tinha tudo e no final do dia não tinha nada. Roubou a bênção do seu irmão Esaú e teve que fugir porque o irmão prometeu que haveria de matá-lo. Jacó foi aquele que trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. Jacó foi aquele que ficou 20 anos afastado de casa. Jacó foi aquele que chorou 22 anos a morte do filho José. Mas ele fala assim: Deus me sustentou, o anjo de Deus me tem livrado do mal. São grandes as lutas da família, meus irmãos e irmãs. Deus vai sustentar também a mim e você. O anjo do Senhor vai livrar a nós de todo o mal. Agora, olhando para Efraim, esse homem triplamente abençoado. Quando nasceu Manassés, José olhou para o passado e perdoou. Quando nasceu Efraim, José sorriu, olhou para a frente. Ele é um homem abençoado. Mas por ser um homem abençoado, significa que ele está isento de calamidades da sua casa. E esse é o tema dessa noite. Tragédias acontecem também na casa de gente comprometida com Deus. Talvez você não entenda. Como pode? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu sou fiel em todas as coisas, eu sei que depois de ter feito tudo, eu devo me considerar servo inútil, mas meu Deus, eu não sou como o ímpio, porque a mesma tragédia que chega na casa do ímpio, ela também chega na minha casa. Então nós voltamos os olhos aqui para o texto das crônicas, para o primeiro livro das crônicas, e vamos ver no versículo 20, que a tragédia alcançou a casa do homem triplamente abençoado. Uma tragédia terrível chega naquela casa. Aqui nos fala, no versículo de número 21, Ézer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado deles. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Meus irmãos, os filhos do homem triplamente abençoado eram ladrões de gado. Isso não mancha a história de uma família? Isso não machuca o coração de um pai? Isso não maltrata a história da descendência de uma família? Quem é você? O avô dele foi ladrão de gado. O pai dele foi aquele que roubou o gado e foi assassinado. Isso mancha o nome de uma família. Que mãe, que pai, que irmão quer ter uma história assim manchando a sua família? Manchando a integridade da sua família. O avô, o homem mais respeitado do mundo. Efraim, aquele que recebe uma porção tripla das bênçãos de Deus, e agora os seus filhos ladrões de gado. Você conhece história assim? Nós conhecemos histórias assim. Filhos que não honraram a memória dos pais. Pais que foram crentes, comprometidos com Deus. Avós, bisavós, fundadores da igreja nas nossas cidades. Família de gente envolvida com o reino do Senhor Jesus. E filhos que não seguiram os caminhos dos pais. Que sofrimento para um pai piedoso. Que sofrimento para uma mãe, uma mulher de Deus. Ter um filho que ouviu em casa os melhores ensinamentos, que teve os melhores exemplos, e abandonou tudo, jogou tudo fora,
contar a história do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, do pai, da mãe, crentes. Que dor, que drama! É por isso, meus irmãos, que nós precisamos orar e precisamos clamar muito pela vida dos nossos filhos. Quando nós olhamos para esses moços, ladrões de gado, Ézer e Eleade, quando começaram aqueles moços a se desviar, a chegar neste ponto, será que ainda pequenos? Nós, pais, não conseguimos ver todas as coisas que fazem os nossos filhos. Nós não conseguimos detectar pequenos sinais de perigo na vida dos nossos filhos. O fato é que eles foram pegos em flagrante, eles foram pegos no ato do roubo, e eles nem perceberam que os donos do gado estavam vigilantes e eles foram assassinados. A pergunta é: como José reagiu a isso? Mas passou tem muito tempo. José já estava morto. José não era mais vivo. Será, meus irmãos? A Bíblia diz que José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Sim, José presenciou o triste fim dos seus netos, ladrões de gado. O homem de Deus que ele foi, o governador do Egito, o homem respeitado, o seu exemplo, o seu legado, tudo jogado fora, tudo comprometido. Isso nos ensina, pelo menos, a sermos um pouco mais condescendentes com os pais. Nem sempre os filhos andam nos caminhos dos pais. Nem sempre os filhos andam nos caminhos dos avós. O que passa no coração de um pai que o filho se desvia? Nós, pais, se os filhos se desviam do caminho do Senhor, o que se passa no nosso coração? Aqueles pais cujos filhos não estão andando nos caminhos do Senhor, estão com o seu coração em pranto, estão em choro, estão destruídos emocionalmente, angustiados. A alegria dos pais é ver os filhos na igreja, a alegria dos avós é ver os netos na igreja, a alegria nossa é ver a família conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E então nós fazemos perguntas: meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Por que eu não vi esses sinais? Por que eu não vi que meu filho estava desanimando? Que meu filho estava parando de vir à igreja? Por que eu não vi que a minha filha estava se acertando cada vez mais para trás? Por que eu não observei essas coisas? Meus irmãos, será que Efraim também não fez essas mesmas perguntas? Possivelmente sim, porque o sentimento dele foi de angústia, foi de dor, foi de tristeza. Com certeza ele perdeu a vontade de viver. Mas não é porque faltou ensino, é porque faltou obediência. E o triste aqui é que nos fala: pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Então, meus queridos irmãos, tragédias acontecem sim na vida de pessoas comprometidas com Deus. E nós precisamos estar atentos a essas tragédias para que elas não tragam um dano maior, para que elas não tragam um prejuízo maior ainda para as nossas famílias, porque tragédias da família podem conduzir a nós, meus irmãos e irmãs, a atitudes equivocadas. Olha o versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Geralmente nós colocamos o nome dos nossos filhos baseado em alguma coisa específica, né? Achei um nome bonito, né? Achei muito bonito, eu vou colocar no meu filho. Geralmente nós não pensamos muito no significado do nome. Mas quando nós olhamos para o contexto das Escrituras, o contexto do Oriente, os nomes tinham a ver com alguma situação. Então, observa o texto. A quem chamou Berias, por quê? A quem chamou Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. Tiveram um filho. Será que tiveram um filho para substituir o que morreu?
Se assim o for, seria loucura, porque um filho não pode substituir a outro, e aquele filho com certeza não substituiu. E o triste que nós temos aqui é que Efraim, aquele menino que nasceu, que foi triplamente abençoado, agora ele tem um filho, e ele considera esse filho um incômodo, ele considera esse filho um problema. O nome Berias traz a história de fracasso, o nome Berias traz a ideia de derrota. Efraim colocou o nome de Berias porque ele estava magoado. Ele não queria esquecer o mal que havia caído em sua família. É como se ele estivesse dizendo: nasceu mais um para ser ladrão de gado, nasceu mais um para trazer vergonha para a família, nasceu mais um para trazer tristeza para nós, nasceu mais um para seguir essa mesma história. Meus irmãos, não tem como uma família ser abençoada se não houver perdão. É preciso que nós esqueçamos algumas coisas a fim de que haja paz no lar. O triste é que muitos pais, na hora da dor, na hora da angústia, projetam em outros a culpa. Que culpa tinha esse menino da tragédia dos irmãos que já haviam morrido? Nós não podemos transferir para as nossas famílias as dores provocadas pelas insatisfações da vida, pelos problemas do trabalho, pelos relacionamentos que nós temos. Nós não podemos transferir as frustrações, as angústias para um filho, para um cônjuge, para um parente, como se isso fosse resolver a nossa tragédia. Olhando esse texto também nós percebemos que as tragédias, além de conduzir atitudes equivocadas, como a de não abençoar o filho, colocando um nome muito estranho no filho, também nos impedem de ver o que acontece de bom na nossa casa, na nossa família. Será que tudo ia muito ruim na casa dele mesmo? Será que as coisas não iam bem realmente? Olha o versículo 24. Vamos ler juntos o versículo 24? Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Meus irmãos, Efraim estava sofrendo tanto que ele não está prestando atenção na sua casa, ele não está olhando para a sua família. Ele tem uma filha, essa filha ela é diferente, essa filha ela é bem sucedida, essa filha é empreendedora, essa filha está construindo 2 cidades. Ele está sofrendo por aquilo que deu problema para ele, e ele deixa de se alegrar com aquilo que está dando certo. A filha está crescendo em estatura, em graça, em sonhos, em projetos, em realizações dentro da casa. E ela edifica 2 cidades, Bet-Horon e Uzem Será. Os nomes que aparecem nas Escrituras muitas vezes trazem alguns sentidos, mas alguns nomes são difíceis até mesmo de você entender o sentido. Esses nomes são nomes que o sentido é de difícil compreensão. É quase que como alguma coisa sem sentido, vazia de significação. Aquela família estava vazia de sentido. Não havia diálogo, não havia elogio, havia apenas insatisfação. As coisas iam muito mal em sua casa. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um homem de Deus, Efraim, filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaac, trineto de Abraão. Não pode faltar comunhão no nosso lar. Como anda a nossa família, como andam os nossos filhos, nossos netos, como anda o nosso cônjuge. Ninguém tem família perfeita, ninguém tem a família nota 10. Meus irmãos, eu quero concluir. Mas, se eu concluir até esse ponto, do jeito que nós apresentamos aqui, você vai para casa em desespero. Eu e você vamos para casa tomados de uma tristeza muito grande. Porque eu disse que as tragédias da família conduzem a atitudes equivocadas. Também nós vimos aqui que as tragédias da família nos impedem de ver as coisas boas que acontecem em nosso lar. Mas nós podemos encerrar dizendo o seguinte, que as tragédias da família não são a última palavra em nossas vidas.
As tragédias da família não são a última palavra em nossas vidas. E aí nós voltamos o texto para a genealogia. Observam que texto rico. Como que nós somos desafiados a olhar para toda a Escritura como sendo a palavra de Deus? Olha o versículo 25 aí. 25 a 27. Esses nomes difíceis de serem lidos. Vejam a conclusão dessa história. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Nu, de quem foi filho Josué. Berias. O pai disse que ele seria um fracasso. Parece-nos até que o pai queria que ele soubesse que ele era um problema. Talvez nos pareça até de forma rude, de forma cruel, que Efraim acreditava que estava nascendo mais um, que seria um ladrãozinho de gado. Mas Berias gerou Josué. Seu nome será Berias, porque as coisas não iam bem em sua casa. Berias gerou Josué, o sucessor de Moisés, o homem que vai pegar o povo no deserto e vai introduzir a terra prometida, o homem que vai ter mais batalhas que Moisés e vai ser vitorioso, o homem que começa bem dependente de Deus e encerra bem dependente de Deus, o homem que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, o homem totalmente íntegro, o homem que no final da sua vida ele desafia o povo, ele se coloca como testemunho, ele se coloca como exemplo para as famílias e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Berias havia nascido para lembrar o fracasso do pai. Berias, aquele que nasceu para ser um fracassado. Berias, ele gera um descendente que é sinônimo de coragem, que é sinônimo de determinação, que é sinônimo de serviço. Berias gerou Josué. As coisas não vão bem na minha casa? As coisas não vão bem na sua casa? Quem disse que isso é a palavra final? Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece a história da minha vida e da minha família. Deus conhece a história da sua vida e da sua família. O que traz aborrecimento hoje para você na sua casa? O que traz aborrecimento para você na sua caminhada cristã? Até aqui na igreja, o que traz aborrecimento para você hoje? Cuidado. Passa a observar com mais atenção as coisas. Pode ser que aquilo que traz aborrecimento venha tornar-se o motivo de você levantar-se vitorioso. Aquilo que traz aborrecimento pode ser o motivo da glória de Deus, de você levantar exaltando e dizendo: bendito seja o nome de Deus. Nós olhamos essa história e nós nos maravilhamos. Tragédias da família, sim, de gente comprometida com Deus, mas a vida do crente nunca serão a última palavra. Amém?